Olá pessoal, bom dia e uma ótima sexta-feira de lida para toda a fazendeirada brasileira. 27 de dezembro, reta final do ano, e 2024 também serviu como um ano de alerta para muitos pecuaristas que exageraram na terminação dos seus animais, principalmente os que são destinados a linhas de carnes premium. Eu falo do excesso de gordura, em particular depositada nas novilhas cruzadas. Isso atrapalhou o bom escoamento da produção. Houve exagero no coeficiente de energia da dieta ou o gado passou do ponto ideal de abate. Ele ficou mais tempo que o necessário no coxo, ocasionando inclusive perdas financeiras pelo investimento do pecuarista na alimentação. A nossa equipe de reportagem visitou duas fazendas que se especializaram na produção de animais para a linha 1953 para entender como elas lidam com este desafio. Uma é a Fazenda Vila Rica, do Grupo Zucato. A outra, Fazenda São Geraldo, do pecuarista André Filippo. Também vamos tratar de manejo de pastagem e também semi-confinamento eficiente, além de silagem. No caso da silagem, pessoal, uma fazenda do interior de Goiás tem conseguido atingir altos índices de lotação e também de produtividade, produzindo silagem com o sorgão gigante boliviano. Consorciado com braquiárias, a propriedade chega a colher 75 toneladas por hectare, proporcionando um pasto vigoroso após o corte e, de quebra, ela tem conseguido manter o mesmo índice produtivo o ano todo, inclusive na seca. Sobre pastagem, a professora Janaína Martuscello fala sobre a importância da calagem e da gessagem, dois procedimentos agronômicos de extrema importância para o desenvolvimento da pastagem. E o também professor Guilherme Vieira lista os equipamentos que devem ser utilizados para manter uma boa produção e manutenção de gado em semi-confinamento. E para encerrar, a importância dos pastos nativos do Pantanal para a alimentação bovina e também para a preservação do bioma. Agora, no Giro do Boi. Muito bem, pessoal, começamos o Giro do Boi desta sexta e vamos direto apresentar um novo manejo adotado por uma fazenda que é um brinco em produção e produtividade. Na fazenda Flamboyant, localizada em Santa Rita do Araguaia, região de Mineiros, Goiás, o pessoal tem colhido bons frutos com a produção de silagem do sorgão gigante boliviano. Consorciado com braquiárias, a propriedade chega a colher 75 toneladas por hectare, proporcionando um pasto vigoroso após o corte e, de quebra, ela tem conseguido manter o mesmo índice produtivo o ano inteiro, inclusive na seca. Confira. Vou contar uma história para vocês. Em 2017, quando a gente comprou essa fazenda em abril, primeiro verão que a gente conseguiu utilizar a fazenda foi verão 2017, dezembro de 2017, 18. Teve uma super produção de capim e no verão seguinte a fazenda inteira morreu. Vocês vão ver as imagens da fazenda inteira morta. O capim morreu, a gente nunca conseguiu identificar claramente o que aconteceu, se é percevejo de castanha, nematóide, fusário, cigarrinha, mas a fazenda morreu inteira. E naquele momento, visitando uma outra fazenda, eu vi o pessoal num solo extremamente arenoso, conseguindo uma alta produção de volumoso em terras fracas. E aquilo foi muito ruim, naquele momento, em dezembro de 2018, vi a fazenda inteira morta, uma fazenda com alta lotação, eu não tinha que fazer dos animais. Isso ficou muito claro naquele momento que a gente tinha que estar numa fazenda de alta lotação, preparado para alguma interferência, alguma intercorrência, seja climática, seja de saúde do solo, e produzir volumoso. E ele vem mais algumas premissas que a gente acabou usando ali. Numa situação normal de intensificação do pasto, você tem uma altíssima produção de capim
entre novembro, março, abril e depois você não tem. Então, com o sistema de cria, você acaba limitando toda a produção, a lotação da fazenda pela capacidade que a fazenda tem de suportar a seca. O que a gente quis fazer? Inverter o conceito. Eu quero aproveitar ao máximo a colheita do meu capim e suplementar aquilo que falta na seca. O que a gente precisava? Um volumoso parecido com pasto. A gente precisava de um volumoso não com tanta densidade energética ou proteica, porque o que a gente teria naquele momento? Uma alta competição, precisaria de uma quantidade de área de coxo muito alta, e a transição do momento do sequestro para o pasto, se eu tiver uma dieta, como por exemplo, com silagem de milho ou com muita ração, eu tenho uma transição, um choque, entre aspas, energético e nutricional muito maior, que isso pode acarretar em perdas embrionárias, pode acarretar em menor taxa de concepção. Então isso passa a ser extremamente importante para a gente conseguir produzir volumoso em alta quantidade, em solos arenosos, áreas marginais, com baixo custo, parecido com o capim, para a gente conseguir trabalhar com uma lotação alta. O que a gente fez nesse momento? A gente optou por conhecer uma cultura, a gente conheceu o sorgo gigante boliviano, conhecemos a latina, e nesse momento o Jean, ele assumiu para a gente toda a produção de volumoso para conseguir sequestrar os animais. Então a gente passou a trabalhar com o conceito de aumentar a lotação, sequestra a cria, que era uma coisa nova para a gente naquele momento. Como trabalhar com vaca e como produzir isso aí. Qual que é o propósito do sorgo aqui? Por que ele veio para a fazenda? Um dos principais motivos é porque ele paga, com a alta produção dele, ele paga o custo da reforma do pasto. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que esse material, ele se adequou bastante ao clima nosso, né? Então assim, ele exige um pouco menos de água para poder se desenvolver. Então aqui na região, que muitas das vezes, em certas regiões que não chove muito bem, esse material se destaca bastante, né? Poder exigir menos água. Outra parte também, em solos arenosos, de textura, bastante areia, como o pessoal fala, ele também vai muito bem, certo? E questão da fertilidade também. E ele também, em certas situações, ele é mais tolerante do que outros materiais aí em questão de solo ácido. Então foi um dos pontos, né, que a gente trouxe ele para dentro da fazenda para gerar renda para a fazenda. Outro ponto vale se destacar, com a produção que a gente faz agora, de novembro até fevereiro, março ali, a gente faz com que ele faça o sequestro na época, no tempo da seca, ou no inverno, como queira falar, e também faz a vedação dos pastos, né, que isso dá um descanso para os pastos, né, e com isso você consegue chegar nas águas novamente com o pasto mais descansado e ele consegue recuperar mais rápido. Esse é um dos motivos. Em questão de manejo, como que a gente faz o manejo? A partir do momento que a gente define a área que vai ser instalado o sorgo, a gente já começa a fazer todo o processo de preparação de solo, né? Que se precisar calcariar, a gente vai calcariar, se precisar usar giz, a gente vai usar. A gente faz toda a adubação. Adubação aqui a gente faz uma adubação pesada, porque a gente tenta colher o máximo possível no primeiro corte. Ele consegue fazer 2 cortes, a gente consegue fazer 2 cortes com ele. Tem um alto poder de produção no primeiro corte e aí umas 30 toneladas, 80 toneladas no primeiro corte, aí de 60 a 80 toneladas no primeiro corte e mais ou menos umas 20 a 35 toneladas no segundo corte. Como a gente faz uma alta adubação, visando para o capim também, então todo o custo que a gente faz de adubação, a gente faz em cima do sorgo para sobrar o capim que vai ficar depois. A gente faz consorciado com o capim, né, que vocês vão ver aí depois mais para frente. E dessa produção, a gente faz uma adubação de cobertura no segundo corte para tentar colher essas 20 a 35 toneladas no segundo corte. Um detalhe que a gente tem que se destacar bastante é que rusticidade não significa que o sorgo não precise de adubação. A gente faz toda uma adubação, um planejamento de adubação. Ela fica adubação como se fosse uma lavoura mesmo, mas está aí o retorno, né, que você vê que tem alta capacidade. Esse material aqui, onde nós estamos, tem capacidade para 80 toneladas. Então, é isso, pessoal. Outro detalhe que vale ressaltar é a questão operacional de questão de pulverização. É importante também se destacar porque é um material que ele não tem resistência nem é tolerante a certo tipo de pragas, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse desenvolvimento. E a questão de corte também, né? Não é qualquer máquina que, se não tiver regulada, faz o corte.
a gente entrou com uma estratégia de reforma da fazenda. Como a fazenda morreu toda em 2018, a gente vem recuperando toda a fazenda. Talvez você tenha alguns outros materiais como capiaçu, que ele é um material que vai ter produção, talvez custo por tonelada até mais baixo, mas ele não te permite fazer um rodízio tão facilmente de toda a propriedade. Então a gente escolhe, faz um planejamento de cada módulo, quais são os pastos, igual o Jean falou, que mais precisa ser reformado, onde eu tenho menor estande de plantas ou que tem menor fertilidade. Então toda a reforma de pastagem ela é associada a isso aqui em um sistema. A fazenda hoje, ela tem em torno de 660 hectares de área útil e 50 hectares é uma área nova que vai entrar em sistema de produção só no final do ano. E a gente tem em torno de 125 hectares direcionados para a produção de milho e para a produção de sorgo. A gente imagina uma produção total esse ano algo em torno de 7.500 toneladas, suficiente para sequestrar em torno de 1.000 vacas dentro da fazenda, sequestrar mais em torno de 600 bezerros, sistema de recria e mais compra, e suportar um confinamento de mais ou menos 2.000 a 2.400 cabeças dentro da fazenda. Então essa é a parte de produção de volumoso, uma fazenda de extrema teor de argila baixa, extremamente arenosa e viável, certo? Então é possível produzir volumoso em alta quantidade, baixo custo, numa fazenda de areia. Então você vai conseguir colocar o animal no período da seca totalmente sequestrado, chega alguns momentos que a gente fecha totalmente os animais, num custo competitivo com o aluguel de pasto, com diferença, o animal está dentro da fazenda, com uma qualidade, com um pasto de boa qualidade sendo servido de maneira uniforme o ano todo. Isso, gente, dentro do sistema super precoce, por que tudo isso é extremamente importante? Nós estamos fazendo um processo de intensificação. Eu preciso de lotação, então eu preciso de muitos animais, e eu preciso de um animal que nasça bem, para que ele tenha um alto desempenho na produção super precoce, que ele tenha fibra muscular desenvolvida, que eu tenha toda a parte de programação fetal, esse animal produzindo bem. Então isso traz para a gente a possibilidade até de mudar, melhorar a época de nascimento. Eventualmente hoje a gente tem no Brasil a questão do trabalho da Embrapa, que é a data juliana de nascimento. Eu tenho obrigatoriamente que nascer 1º de agosto, setembro, outubro, para ter maior peso de desmama. Se eu consigo sequestrar essa vaca, pôr ela bem, ela parindo bem, ela reconcebe bem, ela parindo bem, ela teve todo um desenvolvimento fetal adequado, o que eu vou conseguir com isso? Eu vou conseguir ter um animal de altíssimo desempenho. Então fica muito mais fácil eu chegar na produção de um animal super precoce com 19, 20, 22 arrobas aos 12, 14 meses de idade e reconcepção dos animais. Acho que essa jogada, esse conjunto de estratégias é o que fez a gente adotar isso aqui e a gente é extremamente satisfeito com aprender a trabalhar com isso aí. Então foi uma curva de aprendizado ao longo desses anos e que a gente acredita que está sendo bem sucedida. Cada ano a gente aprende um pouquinho mais e fica melhor. A seguir, vamos tratar de manejo de pastagem e terminação intensiva em regime de pasto. Sobre pastejo, a professora Janaína Martuscello explica a importância da calagem e da gessagem, 2 procedimentos agronômicos de extrema importância para o desenvolvimento do pasto. Muito cuidado, você pode estar gastando o desnecessário. Já o também professor Guilherme Vieira lista para a gente os equipamentos que devemos ter na produção e também na manutenção de um semi-confinamento. Fique conosco, o Giro do Boi volta já. Já de volta com o Giro do Boi, é hora de exibir o 5º episódio da série Seu Pasto é Lavoura com a professora Janaína Martuscello. Hoje a especialista fala sobre a importância da calagem e da gessagem, 2 procedimentos agronômicos de extrema importância para o desenvolvimento da pastagem. Você sabe quais são os nutrientes que estão faltando e os que estão sobrando na sua área? Jamais gaste o desnecessário com o gesso e também com o calcário. Veja. Eu sou a professora Janaína Martuscello e hoje nós estamos aqui no 5º episódio
da nossa série Seu Pasto é Lavoura. E hoje nós vamos falar de calagem e gessagem. E vamos explicar para vocês a importância desses dois procedimentos agronômicos para uma boa produção de pastos. Muitas das vezes a gente negligencia a necessidade de calcário dos nossos solos. Considerando aí a fertilidade dos solos brasileiros, a gente vai observar que grande parte desses solos são solos ácidos. Quando você pega um mapa de acidez de solos no Brasil, a maior parte dos nossos solos sofre de problema de acidez. E essa acidez vai trazer também uma falta de cálcio, falta de magnésio e vai trazer uma quantidade elevada de alumínio. E esse alumínio é tóxico para as plantas. Embora as nossas plantas forrageiras suportem um pouco mais o alumínio tóxico quando a gente compara com grandes culturas como soja e milho, por exemplo, isso não significa dizer que nós não vamos precisar neutralizar esse alumínio que está ali no solo. Quando a gente neutraliza esse alumínio, obviamente nós vamos favorecer o desenvolvimento das plantas forrageiras e vamos inibir o desenvolvimento das plantas daninhas. E isso é extremamente importante, porque as plantas daninhas suportam níveis maiores de alumínio nesse solo. Então, o calcário vai ter alguns efeitos importantes para a gente quando se trata de manejo de pastagens. Esse calcário vai elevar os teores de cálcio e magnésio, e isso é importante porque cálcio é um grande indutor de sistema radicular. O magnésio faz parte da molécula de clorofila, então é importante que ele esteja presente no solo. Além disso, esse calcário vai também fazer ajustes no pH, fazendo com que esse pH deixe de ser ácido e vai também neutralizar o alumínio. Então, elevar teores de cálcio e magnésio, diminuir alumínio e corrigir pH são procedimentos fundamentais para que a gente possa ter de fato um pasto mais produtivo. Além disso, esse calcário deve ser avaliado em relação à quantidade que precisa ser colocada nos nossos solos. Então é muito comum que a gente utilize aí 3 toneladas de calcário por hectare em áreas de pastagens. Mas a pergunta é, essas 3 toneladas saíram de onde? De onde veio esse número? Quem lançou esse número como sendo uma necessidade de calcário no Brasil? Cada fazenda é única e cada módulo da fazenda é diferente um do outro. Portanto, em alguns casos, você pode até ter uma recomendação de 3 toneladas de calcário, mas em outras áreas pode ser que seja 1 tonelada, em outras pode ser que seja 5. Portanto, a análise de solo é que vai te ajudar a fazer essa definição da quantidade de calcário que precisa ser aplicada no seu solo. Então, o calcário ele é um corretivo, ele não é adubo. O calcário ele é um condicionador de solo. Então, aqui nesse capítulo 5, nós tratamos exatamente desse assunto. É que o calcário vai preparar o solo para que ele possa receber, então, a semente e os adubos. Então, numa escala de prioridade, se o pecuarista tiver pouco capital, não tiver muito para investir e não conseguir fazer essa transformação de pasto em lavoura de uma única vez, a prioridade deve ser o calcário. E é importante salientar isso para vocês. Não adianta a gente fazer uma adubação nitrogenada, não adianta a gente fazer uma adubação fosfatada se esse solo não está com o seu pH corrigido e com os níveis adequados de cálcio e magnésio. O fósforo, por exemplo, a absorção do fósforo ela é diminuída se eu tiver um pH muito ácido no meu solo. Então, para que eu consiga melhorar a absorção desse fósforo, que é um adubo caro, eu preciso corrigir o pH do meu solo. Por isso o calcário é tão importante. E ele vai trazer ganhos expressivos com menor custo, já em um primeiro momento. Então, o calcário é fundamental para que a gente tenha boa produtividade. O gesso também pode ser utilizado. Não é proibitivo que você misture o calcário com gesso na aplicação, mas a granulometria é diferente, isso pode ter um problema na aplicação e, além disso, a mobilidade dos corretivos é diferente. Então, o calcário tem uma baixa mobilidade no solo. O gesso ele é mais móvel. Então, qual é o ideal? Que você faça a calagem, deixe esse calcário reagir, salientando aqui para vocês que a reatividade do calcário ela não depende de tempo. Então, se você deixa lá o calcário reagindo durante 90 dias e não chove, tá? Não acontece nada, esse calcário não reage. Não está neutralizando o alumínio, não está corrigindo o pH, não está deixando cálcio e magnésio. Mas se em contrapartida você deixou 45 dias e choveu mais ou menos 300 milímetros, acontece que esse calcário vai reagir. Então, aplica o calcário, espere esse calcário reagir com o acúmulo de chuva, porque calcário não reage com o tempo, ele reage com chuva, com água, tá? Isso é importante. E depois, mais ou menos uns 15 dias antes de você fazer a semeadura e o plantio, você faz a aplicação do gesso. Aumenta uma operação, mas isso melhora consideravelmente a qualidade do seu solo e a capacidade desse solo entregar esses nutrientes de uma forma melhor para a sua
planta. Então, a calagem deve ser vista como uma prioridade nos nossos sistemas. A gente coloca aqui que talvez uma das grandes revoluções da nossa pecuária vai ser quando a maior parte dos nossos solos forem corrigidos, ou seja, quando a maior parte dos solos sob pastagem forem solos que receberam, então, calcário. E avalie, a partir do resultado da análise do solo e da relação entre cálcio e magnésio, qual é o calcário que você precisa utilizar, porque calcário não é tudo igual. Nós vamos ter o calcário calcítico e o calcário dolomítico. Então, você precisa avaliar a relação entre cálcio e magnésio para definir se você vai usar um ou outro, ou até mesmo se vai utilizar a mistura dos dois. Lembrando que não existe solução fácil para problema difícil. Então, de fato, o calcário nós temos que esperar para reagir. E uma outra coisa que a gente comenta aqui é que, embora o processo seja um pouco menos eficiente, é possível que se faça a calagem também em cobertura. Nós não precisamos necessariamente revolver o solo. Quando se faz a calagem em cobertura, o efeito desse calcário vai ser mais demorado, porque a mobilidade dele é baixa, ele vai demorar para fazer o efeito. Mas o efeito existe. Então, melhor do que você não fazer, porque está esperando se capitalizar para revolver esse solo e incorporar, faça e espere, porque você já está tendo benefícios, logo no começo desse processo de aplicação de calcário nos seus solos. Tá? Então, a calagem deve ser vista como prioridade para que a gente possa ter uma pecuária a pasto rentável e competitiva. Eu espero vocês no 6º episódio da nossa série Seu Pasto é Lavoura. Agora vamos conferir uma outra série de bastante sucesso neste ano, Semi-Confinamento Eficiente, com o médico veterinário, professor e consultor Guilherme Vieira. O especialista lista agora os equipamentos que devem ser utilizados para manter a produção e a manutenção do semi-confinamento, como betoneiras, pá carregadeira, carretas, vagões forrageiros para distribuição de rações ensacadas. Tudo isso é necessário para produzir com mais eficiência num semi-confinamento. Confira. Olá, eu sou Guilherme Vieira e aqui nós estamos mais uma vez aqui no Giro do Boi, no Farmácia na Fazenda, falando a respeito do como montar, da nossa grande série, como montar um semi-confinamento eficiente. Uma série de altíssimos resultados, o Brasil todo estourado com essa série, falando sobre semi-confinamento. Quais são os equipamentos que nós vamos utilizar para o semi-confinamento? Nós já falamos do planejamento, já falamos das construções, instalações, forrageiras. Hoje nós vamos falar dos equipamentos. Os principais equipamentos que nós utilizamos para o semi-confinamento são equipamentos para produção de ração e equipamentos para distribuição de ração que você vai precisar. Os equipamentos que nós utilizamos para a produção de rações pode ser uma fábrica de ração, dependendo da quantidade de animais que você irá produzir. Você hoje no mercado você tem fábrica de rações de diferentes toneladas, com misturadores de 500 quilos, 1 tonelada, 2 toneladas, mas um misturador de 500 quilos dá muito bem para você fazer uma produção de ração muito boa para o seu semi-confinamento. Então, nós utilizamos também, tem fotos aí, a gente utiliza em fazendas de pequeno porte, a gente utiliza até betoneiras, para misturar as rações com ótimos resultados. Você deve ter uma pá carregadeira com concha hidráulica ou então um trator com uma concha hidráulica para fazer o abastecimento tanto do seu misturador quanto da betoneira e também transportar as matérias-primas. Carretas forrageiras, que você agrega no trator, você acopla no trator para distribuir a ração ou a granel ou ensacada, para você distribuir nos piquetes. Tratores, nós não concebemos a pessoa fazer um semi-confinamento sem trator. Balança para o monitoramento do ganho de peso dos seus animais, e um vagão distribuidor de ração, caso você está vendo foto aí de vagão distribuidor de ração, que são equipamentos um pouco mais caros, mas muito eficientes aí na distribuição de ração. Lógico, se você puder algum dia ter um vagão misturador,
excelente, porque ali você já economiza muito trabalho, tá? Também você tem que ter equipamentos aí para o seu semi-confinamento, aqueles equipamentos onde você vai utilizar para fazer silagem, né? Como ensiladeira, como desensiladeira, outros equipamentos adjuvantes, né? No caso também para preparar como o gradão, como também os arados para você utilizar nos os implementos agrícolas, são todo um conjunto de obra, né? Para você ter esses equipamentos. Nós também utilizamos também, em alguns casos, nós temos equipamento de armazenamento tanto de matéria-prima, aqueles silos metálicos de 10, 20 toneladas, que muitas granjas de aves suínos têm, para você tanto armazenar ração pronta, quanto também matérias-primas, no caso, milho, sorgo, farelo de algodão, farelo de trigo, né, que pode ser ensacado ou não, e ter uma área lá no galpão, né, onde você vai ter esses galpões para fábrica de ração, você ter uma área para armazenamento de ração que seja de fácil manipulação, para você poder fabricar e produzir a ração aí na sua propriedade. É muito simples, tudo assim você pode fazer e aos poucos, lembrando que você vai adquirir esses equipamentos. Hoje no mercado tem várias empresas, é finamizável, você pode utilizar Finame com linhas de créditos altamente atraentes, né, para você adquirir seus equipamentos e produzir uma ração show aí na sua fazenda e ganhar e ter um ganho de peso eficiente. Lembrando, né, que tiver alguma dúvida, visite nosso site semiconfinamento.com.br, né, e nós tiraremos as suas dúvidas, né, e desejamos a você muitas arrobas de sucesso aí na sua produção. Em instantes, vamos entender como as áreas de pastagens nativas do Pantanal são de fundamental importância na alimentação do gado e também na preservação das áreas. É um novo episódio do quadro Embrapa em Ação. O Giro do Boi volta já. Já de volta com o Giro do Boi, vamos exibir agora um novo episódio da série Embrapa em Ação, especial Unidade Pantanal. Bom, gente, hoje vamos falar das pesquisas em torno das áreas de pastagens nativas pantaneiras. Este pasto nativo tem uma importância fundamental na alimentação dos bovinos criados no bioma e, claro, na preservação das áreas. Conhecer as mais de 100 variedades de capim, bem como as suas características agronômicas, reprodutivas e regenerativas, é importante para identificar as deficiências nutricionais das gramíneas e como o pecuarista da região pode interferir de forma positiva para melhorar a qualidade das fêmeas e, claro, o desenvolvimento dos bezerros. Confira. Inegavelmente, uma das grandes bases alimentares da pecuária produzida aqui no Pantanal são as suas pastagens nativas. E existe todo um trabalho, o Comastro vai falar para a gente, tanto de levantamento desses pastos e o tipo de pastos e capacidade nutritiva de cada pasto desse, né, Comastro? E o seu papel dentro da alimentação desse gado, né? Um pouco do que vocês fizeram ao longo desses últimos anos todos aí, né? A gente trabalhou sempre buscando fazer um levantamento de todas essas pastagens nativas, né, com base de que ela é, na realidade, o sustento dessa pecuária bovina que existe aqui dentro do Pantanal, né? Ao longo do tempo, a Embrapa Pantanal, desde 1975, quando foi criada, com o nome de UEPAI de Corumbá, depois passou a Centro de Pesquisa Agropecuária do Pantanal, né? Nós buscamos identificar essas pastagens nativas, né? Através de um trabalho de observância daquilo que o gado buscava, né? E a gente vê que elas ocorrem em certos nichos que eu digo de posição, nichos em função da hidrologia, ou seja, da cheia, da seca, né? Então, nós temos pastagens que ocorrem na parte mais baixa, pastagens de melhor qualidade, né?
mas aquele é o ambiente dela. Existem pastagens que ocorrem, vamos assim dizer, numa área média do Pantanal e nas partes mais altas do Pantanal. E o seu valor nutritivo vai aumentando ou vai diminuindo, como queiram, se você começa de baixo para cima ou de cima para baixo. Né? Então, você tem essas características. E a Embrapa Pantanal, através dos seus pesquisadores, e muitos já até nem trabalham mais aqui, estão em outros centros de pesquisa, né? Trabalhou no levantamento, como eu disse no início, dessas pastagens, né? As avaliações nos laboratórios para ver a qualidade desse pasto, qual era o poder do seu valor nutritivo, né? Aquilo que ela representava, e elas foram muito importantes, porque com base nesse estudo, nesse levantamento que foi feito, nós chegamos à conclusão de que a produtividade do gado Pantanal podia melhorar se ele fosse fornecido com sal mineral contendo, vamos assim dizer, a quantidade suficiente, principalmente de fósforo, porque um dos grandes problemas das pastagens no Pantanal, do solo, é fósforo. Fósforo. Normalmente você vê nessa região aqui de solos arenosos do Pantanal, que é a grande maioria, né? Vamos assim dizer, as duas maiores sub-regiões do Pantanal possuem solos arenosos, né? O fósforo é de baixíssima porcentagem desse solo, né? Então nós trabalhamos na identificação com um experimento no início que foi muito importante, porque a Embrapa elencou 5 formulações de sal mineral para o Pantanal. Foi o início de um trabalho que veio, na realidade, vamos assim dizer, corroborar com o que alguns pesquisadores antigos que passaram pelo Pantanal, não na Embrapa, mas em outros órgãos, também chamavam a atenção para que fósforo era um problema sério. Na realidade, é nitrogênio e fósforo, né? Então, nós fizemos essas 5 formulações, foi muito usado. Hoje está difundido isso, entendeu? Hoje várias empresas já estão trabalhando com mais ou menos as mesmas formulações. Mas nós já chegamos em regiões aqui que precisava de colocar 95% de fósforo na mistura mineral. Barbaridade. Tamanho era a deficiência. Tamanho era a deficiência. E fósforo é um produto de suma importância para o gado, para melhorar a fertilidade, o crescimento, né, dos bezerros e melhorar, como disse, a fertilidade das vacas. O fósforo é primordial. Então hoje nós chegamos a uma conclusão que uma formulação de um sal mineral que tenha em média mais ou menos em torno daí dos seus 75 até 80 de porcentagem de fósforo na sua mistura, tem dado bom resultado na região. Como é que o pecuarista pantaneiro, o Comastre, ele se organiza para o período mais seco do ano, que tem sido cada vez mais seco do ponto de vista de capim? A única forma que tem é de regular a taxa de lotação, ou seja, e reservar áreas, entendeu? Para que você atenda esse período. Porque caso contrário, lógico, ele usa em alguns locais o pasto plantado. E isso dá um aumento de produtividade, dá uma maior segurança, maior flexibilidade para ele. Pulmão para ele. Né? Dá um pulmão para ele, né? Mas a pastagem nativa sempre será a base da alimentação, não tem dúvida. Uma coisa que é interessante, pessoal, é que todo esse material que a gente está vendo aqui veio do Pantanal para cá. Aqui tem o quê? Em Ecolândia? Não, fazenda Imirim, em Ecolândia. Em Ecolândia. Os solos são muito parecidos, né? É lógico, tem na própria Imirim tem solos mais arenosos do que esse. Mas esse é o solo comum onde o mimoso vegeta, né? Tanto no Paiaguás como na Ecolândia ele vegeta nesse tipo de solo aqui, ó. Um solo bem puxado para o... ele está úmido porque joga água aqui, porque ele foi calcareado, então para o calcário descer um pouco. Mas ele ainda vai ser Mas essa é a principal
Característica Característica ali vem melhor, que ali Né? está sequinho lá, tá Aham. vendo? Aqui, ó. Aqui, esse é o solo do Pantanal, da Necolândia Paiaguás. Uhum. Você Bem vê? arenoso, É né? areia pura, né? Aí, ó. Isso aqui tem, quando você analisa, você tem em torno de 5% de fósforo, se tiver. Não tem 5, Pouco, né? é menos até. Porque eu me lembro de um dado que o CIET lançou há muitos anos atrás, de que as braquiárias são plantas gramíneas que vegetam em até solos com 5% de ppm de fósforo. Quer dizer, Menos não. Sejam as pastagens nas áreas firmes que quase nunca alagam, ou mesmo os capins sazonais que inundam durante as chuvas e secam no inverno, ou ainda os pastos que estão permanentemente em áreas de alagamento. Cada tipo de planta tem a sua característica, e o jeito pantaneiro de medir a eficiência das invernadas é pela colheita de bezerros. que manda mais é o manejo. E hoje o produtor rural já tem uma ideia de como deve ser o manejo de determinadas áreas ou de determinados sítios que ele tem na fazenda, ou invernadas, como cada um queira chamar, cada lugar se chama, né? Por exemplo, qual é a percepção que eles têm? É a percepção, às vezes, de um capataz, do peão, né? Que chega para ele e fala: doutor, aquela invernada tal lá, vamos supor, vou chutar um nome, a invernada da Piúva. Eu colhia lá, doutor, em torno de 50 a 60 bezerros. Hoje, doutor, estou colhendo 30, 35. Tem alguma coisa errada lá. A visão medida. deles como medida é isso. Tem que ver alguma coisa pode estar acontecendo, né? Essa é a medida que eles fazem para determinados locais, né? E aí a importância dessa visão, desse diálogo entre o capataz, o peão, mais, vamos assim, mais antigo na fazenda e de confiança, né? É o ponto focal que ele vai definir. Não, nós precisamos de ver lá. É o pasto que está sendo sujo demais, porque erramos no manejo, que a taxa de lotação está extremamente alta. Quer dizer, nós cometemos um erro lá. Então vamos reduzir a taxa de lotação, vamos vedar por um certo tempo essa invernada e vamos ver se ela volte a produzir os 50, 60 bezerros. Que é isso que eu preciso lá. Mais ou menos funciona assim. Daqui a pouco, depois do intervalo, uma prática que tem atrapalhado na produção de carne de qualidade aqui no Brasil: o excesso de gordura em novilhas cruzadas que atendem às linhas de carnes premium. Muitas vezes isso é resultado do excesso de zelo do pecuarista, que exagera no coeficiente de energia da dieta ou passa do ponto ideal de abate, deixando o gado por mais tempo que o necessário no coxo, o que também gera perdas financeiras pelo investimento em alimentação. A seguir, a gente confere duas fazendas de Mato Grosso que aprenderam a lidar com a situação. O Giro do Boi volta já. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi e voltamos a falar de um assunto que tem atrapalhado a produção de carne de qualidade aqui no Brasil: o excesso de gordura, principalmente em lotes de animais frutos de cruzamento industrial, sobretudo novilhas, que atendem a linhas de carnes premium. Muitas vezes isso é resultado do excesso de zelo do pecuarista, que exagera no coeficiente de energia da dieta ou passa do ponto ideal de abate, deixando o gado mais tempo do que necessário no coxo, o que ocasiona também perdas financeiras pelo gasto, pelo investimento em alimentação. Visitamos duas fazendas que se especializaram na produção de animais para a linha 1953, para entender como elas têm lidado com este desafio: a Fazenda Vila Rica, do Grupo Zucato, e a Fazenda São Geraldo, do pecuarista André Filippo. Veja.
apertar demais na energia da dieta ou exagerar no tempo de permanência dos animais no coxo. Isso pode ocasionar excesso de gordura nas carcaças dos bovinos que atendem linhas de carne premium e prejudicar o aproveitamento das peças. Uma preocupação que começa a ficar cada vez mais presente em projetos de pecuária que se especializaram na produção de carne gourmet. Visitamos 2 fazendas na região de Rondonópolis, onde isso é levado bem a sério. O dos boi, a gente sempre vem tentando diminuir a idade e elevar o peso de carcaça, né? Sempre tentando conseguir o acabamento necessário ali, mas visando muito peso. As 1953 a gente apanhou um pouco mais, porque conseguir elevar o peso e não ter um excesso tão grande de gordura foi o maior desafio. E consegui me moldando as dietas, colocamos uma dieta de recria no meio do período que ela fica aqui na fazenda, para fazer ela desenvolver um pouco mais, alcançar o peso aí próximo das 18 arrobas e não dar aquele excesso de gordura para não ser penalizada. Então vocês pegam onde aí para evitar isso aí? Na recria? No tempo que ela fica aqui é na recria, dá uma esticadinha na recria, para fazer ela crescer um pouco mais e não acumular tanta gordura. Hoje nós trabalhamos com 2 dietas aqui no confinamento, que a gente fala que é uma dieta de adaptação, né, para esse animal já não ter tanto impacto nutricionalmente aqui, né, metabólico aqui, e uma dieta de terminação. Hoje nós estamos utilizando alimentos produzidos, produzidos dentro da propriedade, né? Já aqui dentro da propriedade. No então, caso, você está falando de milho? De milho, né? Silagem de milho, silagem de capim nós já utilizamos. E temos uma ampla utilização hoje fundamental do subproduto do etanol de milho, que é o DDG. DDG e o DWG. E né? o WDG. Isso, que é o produto úmido que nós utilizamos amplamente aqui, ora, dependendo da estratégia, ora mediante no coxo, ora mediante direto no pasto, então, vai depender aí. Né? Legal. Quais são as características desses produtos que fizeram vocês utilizá-los? Ele é bom de energia? É bacana nutricionalmente, eles se adequam muito bem ao contexto nosso. A questão de logística foi fundamental também, porque são produtos que estão próximos de nós. E, querendo ou não, a alta demanda atual do mercado que tem esse produto para ofertar e custos também, né? Um produto que se adequou bacana ao nosso ambiente de custo, né? De despesas que nós temos aqui no confinamento. Legal. Um é mais úmido e o outro é seco, é isso? Isso. Como é que vocês usam cada um? Geralmente o WDG, que é o produto úmido, né? Nós estamos utilizando eles diretamente na dieta, né? Então eles vêm com uma adicionamos uma pré-mistura, que aí ele vai ter os minerais, o núcleo, o sal branco, um pouquinho do milho em grão mesmo, triturado, e ele junto diretamente no vagão com o volumoso. E o produto seco nós utilizamos geralmente para a produção de proteinados, né? Proteinados, a ração desmama, ração recria e ração, até porque para ofertar um produto seco no mercado, para os animais, né? Legal. Então vocês controlam bem isso, umidade, percentual de cada ingrediente no processo. Sim, tem um manejo de fábrica de ração muito bem desenhado. Sim, nós temos. Hoje nós estamos em produção, né? A nossa demanda é toda produzida na fazenda, com um processo simples, né? E com uma equipe nutricional, né? Tanto nutricionalmente a equipe nutricional vegetal, né? E quanto a equipe nutricionalmente da parte das dietas, né? Esse monitoramento é diário. Tanto da parte operacional versus com a parte técnica nossa. Legal. Né? E você acredita essa questão desse ajuste, esse ponto que vocês conseguiram achar de idade e peso por uma linha premium, por um produto que tem características de carcaça, de cobertura de gordura? Sim, é uma dieta que se adaptou muito bem, né, aos animais que estão aqui. E o resultado disso são os números que nós temos, né? Tá muito
os índices são muito adequados, né? O que a gente espera. E ver todo o processo se iniciar, né? O processo desde a concepção desse animal até o processo de venda final é muito, muito gratificante para nós, é muito interessante você ver que acontece, ele ocorre, né? Dependendo da estratégia, o momento, né? Se ele tiver tudo ok, ele já vem para o confinamento, a nível de peso. Senão esse animal passa por uma breve recria, né? Que aí ele vai entrar com proteinado, juntamente a pasto, né? E aí, atingindo a idade bacana para o confinamento, o peso ok, esse animal já vem para cá, dependendo da estratégia que vai acontecer. Que peso geralmente é esse? Geralmente em torno de 420 quilos, 450 quilos, esse animal já pode vir para o confinamento. E qual que é o tempo de permanência dele aqui? Vai depender muito de muitos fatores, mas no geral a gente está falando de em média 75 a 100 dias, aí 120 dias de confinamento, né? Igual eu sempre coloco essa vírgula, vai depender da demanda, vai depender o momento, né? Vai depender algumas coisas. Mas é mais ou menos o tempo de permanência delas aqui. Que bacana. E aí é aquele perfil, né? 0, 2, 4 dentes no máximo. Isso. 19 arroba por ali. Isso. A gente tivemos uma média até de 20 arrobas no ano passado, porque esse animal ele é um animal precoce, né? Porque nós temos que todo esse trabalho, né, que nós temos é para ofertar produto de qualidade na mesa do nosso cliente, né? Drelly, uma coisa que a gente tem visto muito no romaneio, na saída, na descida do couro desses animais na indústria, quando a gente fala de produção de animais premium, de carne premium, é um certo exagero, às vezes um passar de ponto em relação ao acabamento de gordura, né, no sentido de excesso de gordura, que o pessoal identifica ali a ponta, ou excessa o tempo de permanência do animal no coxo, ou muitas vezes na energia, né, no coeficiente de energia que é dado ao coxo. Como é que vocês lidam e monitoram isso aqui? Essa é uma questão que há muita necessidade, tanto a nível de mercado, quanto a nível de despesas nossas, né? Porque se esse animal exceder o tempo, você tem perca também com esse animal, né? Então, o primeiro passo são apartações mais rigorosas, né? Apartações mais organizadas, mas que sejam uniformes, né? Apartações mais uniformes para esse animal entrar dentro de uma determinada baia, de um determinado espaço já mais uniforme em relação aos demais, para quando tiver essa saída, já sair de uma vez só, né? Ou ficar descascando o lote, né? E o monitoramento em cima de relatórios do nosso sistema, do peso que está projetado e do peso estimado no dia, que é uma verificação e toda a própria verificação correta do confinamento já vai te trazer esse número. Mas tomando cuidado para não ter excesso de dias, excesso de energia, porque senão acontece, é inevitável acontecer esse problema de excessos assim pro consumidor final, né? Para a indústria no caso, né? Porque uma peça muitas vezes. Porque nós somos uma indústria a céu aberto de proteína, então temos que se adequar ao que o mercado busca, né? E também evitar custos, despesas desnecessárias aqui na fazenda, na propriedade. Bacana o Giro do Boi de hoje, muitos conteúdos de relevância para toda a fazendeirada brasileira, não é mesmo, pessoal? Curta este final de semana, o último do ano de 2024, mas segunda-feira a gente tem aquele encontro marcado de sempre, né? Não vai perder, 7 da manhã. Bom final de semana e até segunda, pessoal. Tchau, tchau.